Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo, a verdade, a origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, que é o Salvador de todos os homens. Em nosso último estudo, irmãos, sobre Jesus Cristo, nós vimos a parábola maravilhosa que Jesus Cristo nos contou a respeito do filho pródigo. Nós aprendemos muito com aquele pai amoroso. Aprendemos muito com o filho mais novo, rebelde, que pegou suas riquezas e foi embora de casa. E aprendemos muito com seu irmão, o filho mais velho, o filho obediente, o filho que sempre está com o pai. Foram lições muito valiosas que nós vimos em nosso último vídeo e que os irmãos podem acompanhar. Logo após, irmãos, essa história do pai que representa a Deus, aquele pai amoroso que representa a Deus, que acolhe tanto o rebelde como aquele que sempre está com ele, aquele que não faz distinção, que não faz acepção, mas ama de igual modo e quer recuperar desde que haja arrependimento, como houve arrependimento no filho mais novo, o pródigo. Houve arrependimento nele. Ele quis retornar ao seu pai de todo jeito, nem que fosse como um empregado. Ele reconheceu o erro dele. Então, Deus, irmãos, é o ser mais amoroso, mais misericordioso que existe. Não existe nada nem ninguém comparado a Deus, o Pai. Ele não é aquele ser brabo que está castigando seus filhos, não, rebelde, não. Os filhos rebeldes, aqueles que fazem coisas erradas, vão pagar pelos seus erros, por justiça pelos seus erros. Deus não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, Deus aconselha não fazer o que é errado e fazer o que é certo. Todo aquele que será castigado justamente porque é ruim para ele mesmo. O homem é ruim para ele mesmo. O homem vai para o inferno porque ele quer ir para o inferno. Ele é ruim. Certo? Deus não. Deus não vai enviar seus filhos para o inferno, não. Certo? Deus não vai enviar suas criaturas para o inferno, não. Eles estão indo porque eles querem, porque eles são ruins. Mas Deus é muito amoroso. Ele espera a todo momento e a toda hora que o homem se arrependa. Agora, ir na podridão para o céu não pode. E fazendo o que não presta para o céu não pode. Então, irmão, foi uma história maravilhosa do pai, do filho mais novo, o pródigo, e do filho mais velho, né? Que finalmente reconheceu seu irmão mais novo e também o amou e recebeu em seus braços. Logo após isso, Jesus Cristo agora conta a história, irmãos, do mordomo e o seu patrão. Isto faz referência, irmãos, ou alusão a Deus e nós, que já aceitamos Jesus Cristo, estamos seguindo seus ensinamentos. Não é aqueles que aceitaram a sua religião, seus costumes, não. Essa história que vamos ver agora é sobre aqueles que aceitaram os ensinos de Jesus Cristo, estão decididos a praticá-los. Mesmo que erre aqui, erre ali, mas está forçando, está tentando. É isso que Deus quer. Deixe, Jesus Cristo quer. Deixe tudo e siga Ele, seus ensinamentos. Negue-se a si mesmo. Esses que estão fazendo isso, negando a si mesmo, suas vontades, seus desejos, suas ações, esses considerados os seguidores de Jesus Cristo e conhecendo seus ensinamentos. Aqueles que estão conhecendo uma religião, conhecendo denominação, costume de denominação, que pode isso, que não pode aquilo, não estão seguindo Jesus Cristo, não. Estão seguindo a sua religião e a sua denominação e o seu líder espiritual. Quem segue Jesus Cristo, procura estudar os ensinos de Jesus Cristo. Começa a praticar os ensinos de Jesus Cristo. E é sobre eles que nós estamos estudando todo este tempo. Os ensinos de Jesus Cristo. Esses são os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo para Deus. Quem segue sua religião, segue seu costume, que vá. Problema seu. Agora, para seguir Jesus Cristo, é esses ensinos. Então ele conta a história de um patrão, certo? Um patrão, irmãos, que tinha um mordomo.
que cuidava de toda a sua casa, de todos os seus bens, que repartia, que recebia o dinheiro, pagava os fornecedores. Ele administrava os bens deste patrão. E esse mordomo foi acusado de roubar aos poucos os bens do seu senhor. Isto chegou até os ouvidos do patrão com muitas provas. O que foi que aconteceu? O patrão mandou chamar o mordomo e disse: "O que é isto que escuta a teu respeito? Quero que tu faça todo o levantamento de como estão os meus bens. Quero todo o seu trabalho bem claro para mim, tudo que os outros me devem e tudo que você tem negociado em meu nome, porque certamente serás demitido." Sempre comparem este mordomo como nós, os que estamos seguindo Jesus Cristo agora, certo? E o patrão aí é Deus. Estamos prestando contas a Deus de tudo aquilo que ele determinou no Evangelho para seguir e aquilo que não deve se seguir. Aquilo que se deve cobrar e aquilo que não se deve cobrar. Está nos Evangelhos e nos ensinos de Jesus Cristo. Então esse mordomo sempre é você e eu. E o patrão é Deus. Estamos prestando conta. O mordomo, assim que recebe este ultimato do seu patrão, ele viu que a coisa era séria, que precisava pensar em sua vida e uma saída digna daquela situação. Então pensou consigo mesmo: e para onde for, né? Depois que for demitido, né? Para onde vou? Não tinha para onde ir. Mordomo normalmente mora na casa do seu senhor, cuida dos bens do seu senhor. Ele não tem casa, não tem nada. Para onde ele vai depois que for demitido? Então ele pensou consigo mesmo e disse: o que é que eu faço? Se perder o meu trabalho, trabalhar no pesado não posso, tenho preguiça. Pedir esmola, tenho vergonha. Ah, já sei. Eu sei o que vou fazer para quando eu for demitido do meu trabalho, assim que prestar conta ao meu patrão, alguém me receba em sua casa e eu tenha para onde ir. Com esse pensamento, ele começa o levantamento dos bens do seu senhor e manda chamar todos os que deviam dinheiro ao seu patrão. Todos os fornecedores, todos os clientes. Quando chegou o primeiro, o mordomo perguntou a ele: quanto tu deves ao meu patrão? O primeiro devedor respondeu: 100 medidas de alqueires de trigo. E o mordomo deu um recibo de 50 e disse: toma tua conta, paga os 50, estamos resolvidos, o teu débito não existe mais. Depois veio o segundo devedor e o mordomo disse a ele: quanto tu deve ao meu patrão? E ele disse: 100 alqueires de trigo. O mordomo então dá um recibo de 80 alqueires e diz: toma a tua conta, escreve 80 alqueires e está tudo resolvido entre nós. E com esse procedimento, o mordomo infiel prestou todas as contas ao seu patrão, resolveu todas as pendências que havia, sanou tudo. Quando o patrão ficou sabendo e analisou tudo, viu que tudo estava resolvido. Elogiou o mordomo por tal ação rápida e prudente antes de ser demitido. Jesus Cristo então olha para a sua multidão de discípulos e diz a eles: sabem por que o mordomo ainda foi elogiado nessa maneira inteligente que ele se saiu? Porque ele também conseguiu amigos com isso. Muita gente foi beneficiado e com certeza essas pessoas iriam receber ele assim que ele fosse demitido. Por quê? Porque ele beneficiou eles também, injustamente, de modo errado. Mas ele fez. Ele agradou tanto um lado como agradou outro. Erradamente. Mas fez. Então, Jesus Cristo disse: sabem por que o mordomo, depois de tudo isso, depois de roubar o próprio patrão, depois de ser acusado, receber a ordem de fazer o levantamento dos bens para ir embora, ainda fez tudo certo, rápido, com uma rapidez que o mordomo ainda elogiou, que o patrão ainda elogiou ele. Sabe por quê? Jesus Cristo disse: sabem por que o mordomo ainda foi elogiado? Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Ou seja, em outras palavras, Jesus, traduzido para hoje, Jesus quis dizer: porque aqueles que não seguem o Evangelho nem os meus ensinos, que vivem de todo jeito e como quer, são mais prudentes na malícia do que os filhos da luz, do que aqueles que me seguem e seguem os ensinamentos, são seguidores de Jesus Cristo.
Ou seja, irmão, Jesus Cristo diz que os filhos do mundo sempre encontram um meio malicioso ou até com aparência de certo para sair de seus problemas. Já os filhos de Deus não fazem a mesma coisa, só que os filhos da luz devem se utilizar da verdade e não do engano, utilizando a prudência e que a verdade exigir ou inteligência ao seu favor. Os filhos de Deus usam a verdade de todo jeito, terminando sendo imprudentes e por isso são injustiçados. Eles têm o poder da verdade, só que eles usam imprudentemente, não usam com prudência, no momento certo, na hora certa, não são guiados. Então, o que é que acontece? Eles são injustiçados. Por isso Jesus Cristo continua dizendo a toda a multidão dos seus discípulos: ganhem amigos com as riquezas da justiça, para que quando essas riquezas acabarem, faltarem para vocês, como foi no caso do mordomo, eles recebam vocês pelo menos em suas casas, já que vocês ajudaram ele. Mas lembrem-se que nada vocês terão na vida eterna, além disso, somente aqui na vida material. Por quê? Jesus Cristo, agora com mais ênfase, ele diz: por quê? Porque aquele que é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas vocês não foram fiéis, ou seja, mesmo sabendo que o seu patrão, exemplo, era errado, você não conseguiu ser fiel a ele e disse assim: ele também rouba, tem muito, vou roubar ele também, mesmo que seja um pouquinho. Não vai dar nem para notar. Um pouquinho de nada. Ele nem vai nem vem, é pequenininho. O patrão nem viu que eu tirei isso aí. Se vocês não conseguem ser fiel, nem aos infiéis, Jesus Cristo diz, quem vai dar a vocês as riquezas verdadeiras e eternas? Pensamento. E se naquilo que não é seu, você não foi fiel, quem dará a vocês aquilo que realmente vocês merecem por direito? Jesus Cristo perguntando. Por isso eu digo a vocês, meus discípulos, ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai aborrecer um e amar o outro, ou vai amar o outro e aborrecer o seguinte. Ninguém pode servir ao Deus o Pai e ao mesmo tempo servir e praticar as coisas erradas do inimigo. Sejam elas grandes ou sejam elas pequeninas. Não podeis servir a Deus e ao mesmo tempo amar Mammon, ou as riquezas do mundo, ou Momo, o rei do carnaval e da indecência, e todos os enganos da vida desse mundo. Ensinos de Jesus Cristo, Salvador de todos os homens. A verdade, nua, crua, direta, sem conto da carochinha, sem fantasia, sem passar a mão na sua cabeça, mostrando a você a realidade. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto, no mínimo, também é injusto no muito. Se você não consegue ser fiel nas coisas pequenas, quem dará a você as coisas grandes? Você, com relação ao seu pai. Se você não consegue ser fiel em algo tão pequeno que Deus pede para você, como Deus vai dar grandes obras para você realizar? Este é o Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Ensinador, o único homem na terra que coloca você numa condição que não pode se perder de jeito nenhum. Se nós abrirmos nossos corações, aceitarmos a verdade de Jesus Cristo, não ficar nos enganando, porque há muitos religiosos, mas muito mesmo, uma grande multidão de religiosos achando que pode fazer isso. Seguidores de denominações, de líderes, pastores, de líderes, de grandes pastores, que acham que pode fazer isso. No trabalho, na sua própria casa, com seus companheiros de trabalho, com seus amigos, com seu patrão. Uma coisinha pequenininha, ele pegou. Isso aqui não é nada, não. O patrão nem vai notar que isso aqui, eu peguei isso aqui.
Jesus Cristo ensinando. É a mesma coisa de você ter roubado um banco. Para Deus é assim, irmãos. Quem é fiel naquilo que é quase nada que você considera. Oxe, George, isso aí é muito insignificante, ninguém vai nem se lembrar disso. Para Deus, aquilo ali é como se tivesse roubado ouros e ouros, barras de ouro do banco maior do mundo. Certo? Quem rouba no mínimo, rouba também no muito. As consequências serão a mesma. É esse o ensino do mordomo e do seu patrão que Jesus Cristo passa para os seus discípulos. Em um resumo geral, o que é que Jesus Cristo está dizendo para todos os seus seguidores, para aqueles que desejam seguir a Ele? Com Deus não se brinca. Com Deus é sério. Com Deus você tem que abrir tudo, você tem que fazer a verdade com muita prudência, né? Utilizando na hora certa, no momento certo. Esteja com Deus, esteja aberto, que o Espírito Santo tenha domínio na sua vida, para no momento certo você não sair usando a verdade de todo jeito, gritando, feito um desequilibrado, certo? Um que não controla seu próprio espírito, se abusa logo. Só porque alguém fez uma injustiça com você, você se abusa e diz, não, eu quero justiça, vou entrar na justiça, todo desequilibrado. Não. Os filhos da luz, os seguidores de Jesus Cristo têm que ser prudentes. Você foi injustiçado? Estão roubando você? Seja prudente. Tenha calma. Coloque a verdade estabelecida em cada momento, em cada certo, em cada lugar. Não vai correr para cima, não vai entrar na justiça, não vai buscar os seus direitos. Ore, a direção do Espírito Santo na sua vida irá tomar a melhor decisão, calma e friamente. Prudentemente, não imprudente. Não feito um desequilibrado que, oh meu Deus, resolve, na agonia, no desespero. Foi isso que Jesus Cristo quis dizer. Há muitas pessoas que eles maquinam lá no mundo, né? Foi isso que Jesus disse. Eles são mais prudentes do que os filhos da luz, porque eles trabalham aquilo. Quando eles veem a situação ficando difícil, eles começam a pensar e maquinar, só que de uma maneira maliciosa. Ele fica procurando meios. Faz até nos lembrar os nossos grandes políticos atuais no Brasil, né? Quando eles veem que vão ser pegos, eles começam a trabalhar meios dentro da justiça. Os advogados, por exemplo, de pessoas condenadas, o que é que eles fazem? Buscam brechas na lei, buscam maneiras de dizer, não, não é isso, não, é isso. Não, não pode não por causa disso, por causa disso. E assim conseguir inocentar aquele que é culpado. Ele está sendo prudente no erro. O que Jesus Cristo quer? Que eu seja prudente, mas na verdade, certo? Saiba utilizar a verdade no momento certo, sem deixar nenhum resquício de malícia, nem de engano. Preciso me policiar, preciso olhar para mim e ver que não posso enganar de jeito nenhum. Seja o meu irmão na fé, seja o meu irmão família, seja o meu pai, seja a minha mãe, seja os políticos, sejam aqueles mais safados do mundo. Os mais ladrões do mundo, você tem que prestar conta a ele. Uma pessoa realmente sádica, terrível. E você achar que aquela pessoa é um verdadeiro filho de Satanás, um verdadeiro imundo, por achar isso, você dizer, tirar alguma coisa assim que você deveria prestar conta a ele, que você tirar dizendo, isso aí nem vai nem vem, porque ele é pior do que isso. Você está sendo errado. Jesus Cristo disse, se você não consegue ser fiel a um infiel, imagine aquele que é fiel. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, irmãos. Que a graça do nosso Deus, as consolações do Espírito Santo e a paz de Jesus Cristo esteja conosco, nos ajudando, nos orientando nestes ensinamentos de Jesus Cristo. Aprendemos com Jesus Cristo para o nosso bem, certo? Se a nossa denominação, se a nossa religião estiver de acordo com esses ensinamentos de Jesus Cristo, graças a Deus. Se não estiver, não siga. Se reúna com os irmãos, sim. Tem que ir para as denominações, para se reunir com os irmãos, para louvar, para cantar, para participar da Santa Ceia.
Crente não tem que ficar em casa, estou insistindo em dizer, não pode ficar em casa, tem que ir para os templos, se reunir com os irmãos. Agora, para seguir ensinos e doutrinas, tem que ser esses, de Jesus Cristo. Mesmo que a sua denominação ensine outra coisa, mas você segue Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.